Fala galera, Gustavo Dias na área, professor de Química. Hoje nós vamos começar mais uma videoaula, mais uma de tantas, meu Deus, que eu vou gravar, que eu já gravei para você, para estudar bacana, para o seu vestibular, para a sua prova, para o Enem, independente que você for, tá na faculdade, tá no ensino médio, que bom, eu vou te ajudar. Aqui você aprende química de verdade, o outro lado da química, a química científica, porém a química também bonitinha. A química alegre, a química feliz. Fique comigo que você vai ter sucesso total. Nós estamos aqui porque química de verdade é aquela que começa com G. Química com G é o melhor canal do YouTube de química no Brasil, isso você pode ter certeza. Ajude o professor Gustavo a chegar a 100 mil inscritos. Nós estamos num projeto que para 100 mil falta apenas um. Nós temos mais de 50 mil inscritos e se cada um dos 50 mil chamar uma pessoa, convidar uma pessoa a se inscrever no canal, nós chegaremos a 100 mil inscritos. 100 mil inscritos significa mais videoaulas, mais qualidade de áudio, mais qualidade de vídeo, professor mais feliz, professor explorando a sua felicidade e quem ganha são vocês, porque são aulas gratuitas, completas, didáticas, para você aprender do jeito mais fácil. Então, ajude, não esqueça de dar aquele like, de compartilhar os meus vídeos, de ativar o sininho para quando chegar uma videoaula você já ir correndo assistir. Segue no Instagram, tá na descrição do vídeo. Me segue no Facebook, que também tá no Instagram do vídeo. Beleza? Ficamos aqui e na transição nós vamos começar mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos ver pressão parcial, continuação dos gases. Nós vimos gases ideais, nós vimos transformação dos gases, as três transformações importantes, equação de Clapeyron, o Clapeyron, você decide o que você vai falar. Hoje nós vamos ver pressão e volume parcial e fazer exercício, olha que bacana. Mas enquanto isso, ó, estou abastecendo aqui com meu líquido precioso, na minha caneca. Para 100 mil falta um, conto com vocês. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar aqui a minha caneca. E nós vamos começar essa videoaula maravilhosa. Pessoal, quando a gente fala de pressão parcial, a gente está falando de mistura gasosa. Eu vou misturar, porque até então a gente não misturou os gases. A gente viu como eles fossem individualmente. Eles foram sozinhos. De fato, eles estavam sozinhos. Agora não. Agora eu vou misturar eles. Quando eu misturo, veja bem, eu preciso respeitar algumas condições, porque senão eu não consigo calcular o que eu quero, tá? Quais as condições que eu tenho que respeitar? Eu tenho que fazer isso na mesma temperatura e volume, que isso é fácil, né? Isso aí não é difícil. Quando eu misturo gases, eu faço eles estar na mesma temperatura que eles estavam antes e ocupar o mesmo volume. Ocupar o mesmo volume é só ter o mesmo cilindro que eu tinha antes. Se antes eu tinha um cilindro aí de 1 metro cúbico, eu vou ter outro cilindro também de 1 metro cúbico após a mistura. Então, por exemplo, aqui, ó, antes da mistura eu tenho um volume V, aqui eu continuo com o mesmo tamanho V. Então isso aí é fácil. Por quê? Porque o volume do recipiente é o próprio volume do gás. Então isso aí é fácil. E a temperatura também não é difícil de modificar. Você faz esse laboratório, então você consegue controlar a temperatura fácil no laboratório. Então veja bem, eu tenho um gás A, não importa qual é o gás, tá? Não importa. Então eu tenho esse gás A, ele ocupa esse volume A, tá? E esse gás B, ele ocupa o mesmo volume. Eu vou chamar de mesmo volume V e a mesma temperatura T. Agora veja bem que eu estou colocando o N1 e N2, que é número de mols diferente. Por quê? Porque mesmo que um gás ocupa o mesmo volume, por causa do tamanho das moléculas, ele pode ocupar número de mols diferente, ok? Então grave isso aí. Mesmo ele ocupando o mesmo volume, ele pode ocupar o mesmo volume, porém ele pode ocupar número de mols diferente por causa do tamanho das moléculas. Isso é lógico. Se eu pego 2 litros de um gás oxigênio e 2 litros de um gás hidrogênio e vou comparar a quantidade de mols, com certeza um vai ser diferente do outro. Por quê? Porque o gás oxigênio é muito maior, então em um espaço que é igual para os dois, vai ter muito mais hidrogênio do que o oxigênio, porque o hidrogênio é menor, logo ele cabe em um espaço, né, maior, beleza? Então é esse o raciocínio que a gente vai ter. Então eu misturei os dois gases, misturei aqui.
Abri a torneira aqui e fiz com que eles viessem para cá. Misturei aqui, isso aqui vai sumir, ó. Eu não vou ter nenhum gás mais aqui. Aqui eu não vou ter nem mais um gás aqui. E vieram todos para cá. E eu quero saber a pressão total aqui em função das pressões que tinham antes. Isso é importante, tá? Para eu saber isso, ó, olha tanto que é fácil. É fácil demais. Então vamos aqui. Bom, primeira coisa, eu vou fazer para o gás A. O que eu quero calcular o gás A? A minha pressão parcial desse gás A. Para isso eu preciso relacionar com o meu depois. Eu não quero ter, não interessa o B. Eu faço o B para depois. Eu quero relacionar o gás A, que foi antes, com o meu gás B. Como que eu relaciono matematicamente? Relacionar matematicamente significa igualar equações, dividir equações, tá? Então você escolhe. Primeiro, vamos montar a equação? Eu vou colocar aqui, ó, a equação 1, que é a montagem do meu gás A, tá? Então, qual que é a equação que eu uso? A equação de Clapeyron, lógico, ó. PAVA é igual a NARTA, ok? Constante eu não vou colocar A, porque constante é igual para todos. Pressão de A, o volume VA eu chamei de V, então eu vou colocar aqui, ó, V. O número de mols de A eu chamei N1, então eu vou colocar aqui, ó, N1. O R e a temperatura eu chamei de T. Então, olha aqui, o que eu acabei de fazer? Montei a minha equação 1, então vou deixar ela aqui, ó. Montei a minha equação 1. Agora, eu vou montar a minha equação 2, que é a minha pressão depois da mistura, que é essa pressão total aqui, porque eu quero saber qual que é a pressão aqui. Porque aqui, ó, vai ter uma pressão A, aqui vai ter uma pressão B, e aqui vai ter uma pressão total, porque é a pressão dos dois gases, tá? Então vamos montar aqui, ó. Pressão total, volume total, número de mols total, R, temperatura total. Beleza? A pressão total tá aqui, ó. O volume total eu vou chamar de V, por quê? Porque, como nós vimos, ele vai ocupar o mesmo volume que tinha antes. O número de mols total, o R, e a temperatura T eu também mantive a mesma temperatura. Então, mantive a mesma temperatura e o mesmo volume. Então, se vocês analisar, montei a minha equação 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar A, ou seja, a equação, vou colocar ela aqui, ó. Eu vou relacionar A com a equação 1 com a equação 2. Tão simples assim. Relacionar é o que? Igualar, dividir, você escolhe. Eu vou dividir aqui, ó. Eu vou dividir A1 com A2. Então A1 é o PA, V é igual a N1 vezes RT. E vou dividir pela segunda, que é P total, volume, número de mols total, R vezes T. Ó, se você observar aqui, ó, isso aqui é fácil, porque ó, o volume vaza, o R vaza e o T vaza. Então, se você observar, vai ficar, ó, PA sobre T é igual a número de mols 1 sobre o número de mols total. Vou passar esse PT multiplicando para lá, para eu definir o que? A minha pressão A. Então, a pressão A é igual a número de mols do gás 1 sobre o número de mols total, vezes a minha pressão total. Lembrando que aqui eu já determinei aqui, ó. Aqui eu não preciso para lugar nenhum, não, ok? Mas, se eu quiser melhorar isso aqui, ó, pressão 1 é igual ao número de mols 1. O que é o número de mols total? É a somatória de todos os gases. Nesse caso, eu estou trabalhando com 2 gases. Então, é a somatória dos 2 gases. Se fosse 3, 4, 5, seria dos 3, 4, 5. Então, ó, vai ser N1 mais N2 vezes
a pressão total. Bom, pode parar aqui ou você pode deduzir isso aqui, ó. Porque o que é isso aqui? É o número de mols 1 dentro de um conteúdo máximo de número de mols, ou seja, do gás 1 dentro de uma mistura, ou seja, é uma pequena fração de um gás A dentro de uma mistura. Essa fração aqui, ó, na química eu chamo de fração molar, que eu represento pela letra X. Então, o que é a minha fração molar? Minha fração molar, que eu chamo de X, é o número de mols do gás A dividido pela somatória de todos os gases que estão lá, ó. Se eu tiver 3 gases, A, B e C. Se eu tiver 4 e assim, eu vou somando. Essa é a minha fração molar. Então, agora sim, eu posso terminar aqui ou aqui, ó. Pressão de gás A, XA vezes PT. Tá? Onde eu descobri a pressão parcial de um gás. Então, o que é a pressão parcial de um gás? É a fração molar desse gás, ou seja, a pequena fração que eu tiro de número de mols, vezes a pressão total. Não é difícil. Bom, professor, eu preciso fazer para B? Para B é o mesmo procedimento. Aqui eu vou colocar PB, vou pegar aqui o 2 e vou dividir o P pelo isso aqui. Ou seja, você vai chegar na mesma conclusão. Então eu não preciso colocar. Então, ó, para o gás B é o que? É a fração molar dele de vezes a pressão total. Então, tá aqui, ó. Então, eu determinei o que? As pressões parciais. De quem? Do gás A e do gás B. E eu posso ser para qualquer tipo de gás. Tá? Beleza, isso aí? Facinho demais, hein? Então, eu determinei as duas equações que eu preciso. Ou seja, vamos interpretar isso não só fisicamente, mas vamos interpretar. O que significa a pressão do gás B é a fração multiplicado pela pressão total. Quimicamente e fisicamente falando, é o que? A pressão total desse gás, primeiro, tem que ser maior do que as pressões parciais. Isso é lógico. Por quê? Porque eu estou somando mais moléculas. Aqui eu tenho muito mais moléculas do que aqui. Então eu espero que a pressão total seja maior do que as parciais. E o que é a pressão parcial? Dentro de uma mistura, é a mesma pressão que ele estivesse exercendo se estivesse sozinho. Então grava isso é importantíssimo. Ó, liga o cérebro aí, liga. E presta atenção. Olha pra cá. A pressão de um gás numa mistura é a mesma se ele estivesse sozinho. Beleza? Ou seja, se fosse você um gás, você teria o mesmo comportamento estando sozinho ou estando com a galera. Você sabe que não é não, porque com a galera você mete ao louco, né? É ou não é? Mas o gás não. A pressão de um gás numa mistura é a mesma que ele tivesse sozinho, primeira coisa. Segundo, a pressão total tem que ser maior do que as pressões parciais de cada gás. Pegou aí? Tá, beleza. Lei de Dow das pressões parciais. Olha que bonitinho, ó. O nome é lindo, hein? Por quê? Pessoal, se eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui meu canetão. O que nós vimos aqui? Que o número de mols total numa mistura é só eu somar a dos gases. Vou chamar aqui, ó, de Na, de Nb, tá? Que eu chamei de 1, de 2, é a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui, ó. Como eu coloquei 1 e 2, vou colocar aqui, ó. 1 e 2. Como eu trabalhei só com 2 gases, eu vou fazer só com 2 gases. Mas pode ser com 3, 4, 1000, não importa. Ok, ó, número de mols. Mas se você analisar, qual que é a equação de Clayton? PVNRT. Eu vou isolar o N aqui, ó. Então, N1 é igual a PV dividido por RT. Então, determinei uma equação aqui, ó. Para quê? Para eu substituir lá. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. O que é o número de mols total?
é a pressão total vezes o volume, não é total, porque o volume você vê que é a mesma, né? R, T, igual a, o que é número de mols 1? É o P1, que no caso eu chamei de gás A, vezes o volume, RT, mais o N2, que é o gás B, o volume V, RT. Olha que bonitinho, hein? Que bonitinho. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, se eu quiser, colocar em evidência isso aqui, ó. Porque tanto isso aqui quanto isso aqui é o mesmo valor para todos. Então, olha aqui que eu posso fazer aqui, ó. Pressão total vezes o volume é dividido por RT. Vou colocar em evidência o V, o R e o T. Colocando em evidência, essa parte dividida por isso aqui tudo, sobra quem? PA, não é isso? Professor, confuso, me ensina mais. Vamos ensinar mais. Vamos dividir aqui, ó. PAV sobre RT dividido por VRT, não é isso? Estou colocando em evidência e esse divide por esse. Pessoal, divisão por fração, o que acontece? Conserva a primeira e inverte a segunda, é ou não é? Então, ó, multiplica pelo inverso da segunda, não é? Invertendo aqui, ó, então isso aqui sai, ó, corta. Sobra quem? PA, beleza? Então, multiplicando aqui, vai dar PA, mais, dividido aqui, ó, esse com esse vai sobrar PB. Olha que legal. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Posso cortar, ó, V com V, RT com RT, ó. Então, qual a conclusão óbvia que nós chegamos? Que a pressão total de um gás é a soma das pressões parciais de cada um se estivesse sozinho. Ou seja, se eu tenho uma pressão aqui, ó, de 2 atm, e aqui eu tenho uma pressão de 6 atm, logo a pressão total aqui vai ser 8 atm. Por quê? Porque a pressão total é a soma das pressões parciais. Isso aí a gente chama de lei de Dalton das pressões parciais, que a pressão total é a somatória das pressões parciais de cada gás. Pessoal, não esquece, para 100 mil falta 1. Só isso que eu tenho para dizer. Deixei minha caneca, vamos aqui conversar sobre volume parcial. Nós conversamos sobre pressão parcial e nós vimos que a pressão total é a soma das pressões parciais, como se cada gás estivesse sozinho. Na verdade, não está. Na verdade, não confunda que se o gás estivesse sozinho. Na verdade, ele não está sozinho. Ele está numa mistura gasosa. Aqui, por exemplo, eu já coloquei 3 gases. No outro eu coloquei 2, não importa a quantidade. Então a pressão aqui total é a soma da pressão de cada um se ele estiver sozinho, mas ele não está, ele está confinado. Mas por que eu posso considerar que a pressão é parcial, por exemplo, do gás A, é como ele estivesse sozinho? Por quê? Porque o ar é uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? 2 características. A primeira é uma fase só, que eu consigo ver. E segundo, não importa qual porção que eu pego aqui, ó. Por exemplo, eu peguei essa porção aqui e vou ampliar. Mas não importa qual porção que eu pego, a composição é a mesma. Então, se a composição é a mesma numa mistura homogênea, eu posso sim afirmar que a pressão total é a soma das pressões parciais. E o volume parcial? E aí, será que o volume parcial que eu tenho aqui no final também, se eu somar, vai dar o volume total? Será? Olha, vamos aqui. Primeiro, vamos fazer algumas considerações aqui, ó. Primeira consideração, e muito importante, eu vou manter, lógico, a mesma temperatura, tá? Professor, por quê? Porque a gente sabe que se a gente mudar a temperatura, a gente muda o volume, né? A tendência, se caso aumente a temperatura, por exemplo, é aumentar o volume, porque as moléculas ficam mais agitadas, então eu preciso de um espaço maior. Então eu vou bagunçar tudo, então eu preciso manter essas coisas constantes, porque senão bagunça.
Se eu mantive a temperatura constante, também eu vou manter a mesma pressão, tá? Então, a mesma pressão. Então, a pressão, ela vai ser constante. Então, tá aqui, ó. Elas vão ser constantes. Fixou aí? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu sei aqui? Aqui eu tenho um número de mols A, aqui eu tenho um número de mols B e o número de mols C. Porque lembra que, mesmo que eu possa ter o mesmo volume, coisa que eu não tenho, tá? Porque aqui, ó, o VA é diferente de VB, diferente de VC. Na aula anterior eu considerei os volumes constantes, mas agora eu não estou considerando, tá? Não estou considerando. Então os volumes eles são diferentes. Porém, se os volumes são diferentes, mais um motivo para o número de mols não ser iguais. Tem que ser diferente, né? Se for igual por coincidência, mas não por definição. Então, vamos aqui bonitinho, ó. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Que o número de mols total, aqui, ó, número de mols total, vai ser o que? Número de mols do gás A, número de mols do gás B e número de mols do gás C. O que eu sei? Eu sei que PV é igual a NRT. Se eu isolar aqui, ó, o número de mols, fica PV, esse RT está multiplicando, passa dividindo. Então o que eu fiz? Montei uma equaçãozinha, como eu montei lá no vídeo anterior, beleza? Então, ó, isso é fácil, por quê? Ó, número de mols total significa que é pressão total, volume total sobre RT. Igual a número de mols A é o que? É a pressão de A, o volume de A sobre RT. Mais NB, quem é NB? Pressão de B, volume de B sobre RT. E por último, PC, volume de C, mais RT. Só que eu vou fazer uma consideração. Se eu estou considerando a mesma pressão, então eu posso afirmar que pressão de A é igual a pressão de B, é igual a pressão de C, ok? Então tudo o que? É a mesma pressão, que vai ser também igual a pressão total, porque tudo é a mesma pressão. Então eu vou chamar aqui, ó, tudo de P. Então eu vou tirar aqui, ó, PT, PA, PB, PC, ok? Então facinho demais, ó. O que eu posso fazer aqui, ó? Posso cortar todos os P's e consequentemente também os RT. Aí o que acontece aqui? Acontece que o volume total é a soma dos volumes parciais de cada gás. Olha aí, hein? Isso aqui, ó, chama lei de Amargar dos volumes parciais. Dos volumes parciais. Ok? Então, a mesma definição da pressão é a mesma do volume. Tá? Por isso que eu andei meio mais rápido, porque vocês não ficam enchendo linguiça demais, beleza? Então, a lei de Amargar dos volumes parciais é onde o volume total é a somatória de cada volume se estivesse sozinho. Ok? Belezinha? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês nessa aulinha bacaninha. Acompanhe a parte 2, tá? Não sei quando vai sair. Pode sair bem consequente ou demorar um pouquinho, mas isso é normal. Sobre resolução de exercícios, tá? Eu vou resolver aí uns 6, 7 exercícios para ficar bem fixo essas pressões parciais, misturas gasosas, beleza? Ficamos por aqui, aquele grande abraço e saiba que a química é linda porque a vida é linda. E por que a vida é linda? Porque toda química de verdade é aquela que começa com G, química com G. Não esquece, no meu Instagram, no meu Facebook, compartilha, faça tudo que você quiser. Porém, me ajude o professor Gustavo a chegar aos 100 mil inscritos. Beleza? Até mais, ó. Tchau, tchau.